Pessoal, boa noite para vocês. Estamos aqui para terminar o nosso assunto de geografia, né? A parte física que eu já expliquei para vocês, que é o relevo, clima, né? Já expliquei para vocês sobre a hidrografia. E a última parte da geografia de Rondônia, chamada geografia física, fala sobre a vegetação do estado de Rondônia, né? E essa vegetação do estado de Rondônia tem muitas características interessantes e importantes, porque ela depende muito do tipo de relevo que nós temos. Como eu já expliquei para vocês, né, o relevo de Rondônia, o predominante aqui é a planície amazônica. Então, por causa do relevo, então, nós vamos ter uma vegetação predominante também. Tá? Essas vegetações predominantes são aquelas vegetações que são encontradas em uma grande porcentagem. E aí o que acontece? Pela característica do relevo, pela característica que nós temos no clima, que é um clima quente e úmido, consequentemente a nossa vegetação predominante vai ser o quê? Floresta. Tá? Essa floresta, alguns livros falam assim, ó, floresta ombrófila, e ela, nessa característica de floresta ombrófila, ela se divide em várias subcategorias. Vou citar algumas, como por exemplo, floresta ombrófila fechada, floresta ombrófila aberta, floresta semidecidual. São características da vegetação amazônica, que é a vegetação predominante que nós temos no estado de Rondônia. Ou seja, por causa do tipo de relevo, por causa das características climáticas, a predominância de vegetação do estado de Rondônia vai ser de quê? De floresta. Tá? Essa floresta ela pode ser chamada de várias formas. Se no concurso público da SEDUC, se você vê que ela é chamada de floresta ombrófila, é a mesma coisa de floresta amazônica. Tá? Ela pode ser dividida em floresta ombrófila aberta, floresta ombrófila fechada, floresta semidecidual. Tá? Agora, como que eu vou saber isso na hora do concurso, professor? Fácil. A floresta amazônica ela é uma floresta de difícil acesso, onde eu vou citar alguns exemplos de vegetações ou de plantas, árvores, que nós encontramos na floresta amazônica, como por exemplo, a castanheira, a seringueira, tá? São exemplos de árvores que nós encontramos nesse tipo de floresta. A floresta ombrófila aberta, só para nível de conhecimento, assim, só para tocar no assunto, como eu já estou falando de ombrófila, ela é um tipo de vegetação que existe espaços entre as árvores, então dá para se caminhar um pouquinho, né? Apesar de ser uma floresta em que as árvores são de grande porte, onde a média de altura das árvores beira aí em torno dos 15, 20 metros, né? As copas das árvores, as copas desse tipo de vegetação, é uma vegetação em que ela apresenta um dorsal. O que é um dorsal? É a copa, a folhagem dela, né, que permite um pouco da penetração dos raios solares. Por isso que ela é chamada de ombrófila aberta. Tá? Agora a ombrófila fechada não. A ombrófila fechada é uma vegetação em que é de difícil acesso, árvores de grande porte, entre elas há muitos cipós, principalmente cipós, apresenta um dorsal, a sua copa, de não a penetração de luz solar, por causa exatamente que as árvores se tocam no seu topo, então não dificulta a penetração da luz solar. Então por isso que ela é chamada de floresta ombrófila fechada, extremamente fechada. Vou citar o exemplo, já que nós estamos comemorando aí aniversário daquele avião que caiu, da Gol, que caiu aqui na região do Mato Grosso, não sei quem que se lembra desse detalhe. Ele caiu numa região de floresta ombrófila fechada, né? Os mais de 150 passageiros, mais de 120 passageiros que morreram naquele desastre, eles tiveram que ser içados por helicóptero, porque as equipes de resgate não conseguiam adentrar dentro da floresta, porque era difícil acesso. Então ele caiu dentro de um trecho de floresta ombrófila fechada, onde as árvores são de grande porte, né? Há muitos cipós, difícil penetração da luz solar, e o solo dela é rico em humus. Rico em humus em quê? Por causa da decomposição dos galhos, das folhas, às vezes de animais que morrem próximo a essas árvores. Então o solo é muito rico em humus. Na superfície, tá? Entenda o seguinte, na superfície é muito rico em humus, mas abaixo dele é um solo que não
As árvores elas se adaptam à grande quantidade de água que cai da chuva, já que nós vivemos em um clima equatorial, né, um clima chuvoso, né, então as árvores se adaptam a esse sistema. Apesar de que a riqueza de nutrientes na superfície é muito alta, devido à situação de decomposição das folhas, dos galhos das árvores na superfície, até um torno de 2 metros de profundidade. Abaixo disso, o solo não é tão rico em nutrientes, e que as plantas buscam, né, a esses nutrientes um pouco mais a fundo por causa das suas raízes. Mas vamos lá, comentando sobre essa vegetação predominante. Então ela pode receber o nome de floresta ombrófila, como eu já falei. Ela pode ser chamada de floresta equatorial por causa da classificação de clima nosso, né? Uma vegetação predominante de calor e chuva. E pode ser chamada de floresta amazônica, a conhecida floresta amazônica. E tem outros autores que chamam ela também de inferno verde. Esse é o mais popular, né? Floresta amazônica e inferno verde é a vegetação que nós temos predominante no estado de Rondônia. Onde que nós encontramos essa vegetação? Em quase toda a sua totalidade, em quase todo o estado de Rondônia. Principalmente nas regiões próximas a Porto Velho, onde nós temos lá, depois eu vou comentar com vocês, falar com vocês sobre unidade de conservação. Lá nós temos algumas florestas, né? Floresta Nacional do Jamari, Floresta Nacional do Bom Futuro. Esse tipo de floresta, quando o governo decretou a criação dessas florestas nacionais, é porque essa região possui um trecho da floresta amazônica. Essa região é rica em árvores de grande porte e também comercialmente, como por exemplo o mogno, a cerejeira, são tipos de madeiras comerciais que têm um alto valor, né, comercial. Então o que acontece? Está dentro do contexto de floresta ombrófila, né? E na região de Porto Velho, na região de Machadinho do Oeste, Pimenta Bueno, na região próxima do Maitá, no estado do Amazonas, né, são características desse tipo de vegetação, que é a floresta equatorial. Aqui na nossa região, um detalhe interessante é que essa floresta ela apresenta uma característica que é comum somente na Amazônia. Tá? Nós não encontramos uma outra floresta a nível de mundo que não, ela tem essa característica, que é uma floresta em que as árvores elas apresentam grande porte, né, e de difícil acesso. Por exemplo, se a gente comparar com a floresta do Congo, lá da África, não há nem comparação, porque ela é totalmente diferente, e diferente da floresta que nós encontramos na região na região da Malásia, que é uma região também semelhante às características climáticas nossas, assim. Então é uma vegetação exclusiva nossa. É por isso que os ambientalistas, alguns governos aí, há muitos anos, vêm se interessando pelas questões da nossa floresta, porque ela é uma floresta exclusiva da região amazônica, e que ainda nem chegou nem a 40% dela ser totalmente estudada. Nós posso citar o exemplo para vocês, a questão de algumas empresas de cosméticos que hoje elas utilizam produtos naturais da Amazônia para vender, né, comercializar produtos de beleza, né? Nem preciso citar os nomes, que vocês já entenderam quais são as empresas que eu estou citando, né? Então a Amazônia ela é rica em vegetação, né? Tem madeira, né, madeira importante comercialmente, né? A nossa madeira é tipo exportação. Mogno, a cerejeira, né, a samaúma, a seringueira, né? Lembra do contexto histórico que eu falei para vocês, né, que a seringueira durante os séculos 20, né, lá por volta no início do século 20 e final do século 19, a seringueira no primeiro ciclo da borracha foi uma vegetação importante. Ela está dentro desse contexto de floresta amazônica. Na metade do século 20, lá no período da Segunda Guerra Mundial, ela retorna mais uma vez, né, como um fator importante para a economia. Então, por quê? Porque a nossa floresta equatorial, floresta ombrófila, floresta amazônica, inferno verde, ela é rica em madeira, né? Não somente madeira, a questão também de recursos minerais, que eu conversei com vocês já, é bastante comentado e é bastante estudado, tanto que que a região amazônica apresentou os maiores garimpos a céu aberto do mundo, que foi o garimpo de Serra Pelada.
né? O garimpo de Serra Pelada está dentro de um trecho da chamada Floresta Amazônica lá no estado do Pará. Tá? Então, tem muitas riquezas minerais como ouro, diamante, né, o nióbio, são riquezas minerais que nós encontramos aqui na região amazônica e que a floresta amazônica está em cima dessas riquezas. E que a Amazônia ela é muito visada internacionalmente. Isso aí já vem há muitos e muitos anos, né, sendo conversado, sendo falado por causa dessa internacionalização da Amazônia. Tá? Então, essa é uma característica da nossa floresta amazônica, da floresta ombrófila, floresta equatorial. É uma floresta de difícil acesso, árvores de grande porte, se adapta ao clima quente e úmido, tá? E é uma floresta que requer muitos cuidados, até porque nós sabemos que a vegetação, as florestas, elas fazem um processo biológico chamado de fotossíntese, né? Então, por isso que torna-se também uma das mais importantes do mundo. Não quer dizer... Eu não gosto de citar, né, porque muitas pessoas, muitos cientistas falam assim que a Amazônia é o pulmão do mundo. Na realidade, a Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia ela é uma parte do que era para ter sido preservada por nós seres humanos. Né? Os outros destruíram, aí agora querem preservar, estão querendo internacionalizar para a gente poder preservar e explorar também, né? Então o que acontece? Nós sabemos que a vegetação faz aquele processo biológico, químico, né? Químico e biológico, chamado de fotossíntese, e a floresta amazônica é responsável por esse processo também. Nós sabemos que hoje, devido às mudanças climáticas que nós tivemos nos últimos 120 anos aí, né? A temperatura do planeta mudou, nós temos muito gás carbônico na atmosfera e a vegetação, a floresta, ela é responsável de fazer isso, processo de fotossíntese. E então é interessante nós citarmos que a floresta amazônica ela está dentro desse contexto também, contexto científico, biológico e químico. Tá? Vamos lá para a segunda vegetação predominante. A segunda vegetação predominante, aqui vocês observam, né, só para isso exemplificar, a vegetação de floresta amazônica. Isso aqui é uma floresta ombrófila aberta. Tá? Antes de eu falar do cerrado, só trouxe essa imagem para vocês entenderem. Então, há uma luminosidade penetrando, então ela floresta ombrófila aberta, luminosidade do sol atinge de uma certa forma mais fácil o solo daquela região. Agora, quando ela é floresta ombrófila fechada, né, as copas dela é chamado dentro da geografia de dorsal, é de difícil acesso. As copas se fecham umas com as outras, as árvores se tocam, né? Então há difícil penetração das luzes solar, dificultando, né, a luminosidade para as plantas. Agora, o que acontece? Um detalhe interessante: se alguém já acampou ou se tentar se perder numa floresta ombrófila fechada, no mínimo você tem que marcar local. Como assim? Para você poder se orientar. Porque ela é uma floresta em que você não consegue andar 200, 300, 400 metros, imagine quilômetros, né, sem passar pelo mesmo lugar, se você não estiver marcando. Porque são muito parecidos os locais. E aí o que acontece? Por exemplo, se você, porventura, um dia se perder dentro de uma floresta dessa, você marca no chão mesmo, ou nas árvores, o local que você estava, ou para não passar várias vezes pela mesma região, porque ela confunde, né, e confunde. E eu cito para os meus alunos geralmente o seguinte: sempre procure uma nascente de água. Sempre um rio menor ele vai desaguar no rio maior, e sempre um rio maior vai ter uma comunidade ribeirinha ou algo para você entrar em contato. Então, se você conseguir chegar numa nascente, consequentemente, essa nascente ela vai desaguar em outro maior, e assim por diante. Então, você fica fácil de se orientar. É um macetezinho que eu sempre falo para os alunos, principalmente quem é aventureiro, né, que gosta de acampar e não sabe se orientar, até porque nós vivemos uma região que agora, nesse período, é um período mais chuvoso que nós temos. Então, se você, porventura, digamos, se você pega um avião, o avião cai e você sobreviva, cai no meio da floresta, você possa se orientar nesse aspecto, né? Nós sabemos que nós podemos nos orientar pelo sol, mas como a nossa região quase todo dia chove, quase não, nesse período o sol é difícil de aparecer, a primeira coisa que você tem que é marcar território, marcou onde você está, né? E tenta ir sempre em busca de uma nascente de água, que aí você
primeiro que você vai ter água em abundância para tomar, e segundo que você vai ter uma melhor maneira de se orientar e achar uma área habitada para você poder sobreviver, ok? Mas vamos lá para a próxima vegetação. Vegetação chamada de savana, cerrado e campos. São três vegetações parecidas. Tem praticamente as mesmas características. Como assim? Uma vegetação em que nós encontramos capim ao redor dela, árvores de porte médio, não é porte grande, é porte médio, em que elas estão em torno de 2 a 3 metros, 4 metros de altura, galhos retorcidos, casca grossa. Cerrado. Vegetação do cerrado. Por exemplo, depois de Pimenta Bueno, você vê esse tipo de vegetação, chamado de cerrado ou savana, que as árvores são assim, um médio porte, né? Os galhos bem retorcidos, né? A casca é bastante grossa, as raízes profundas, porque elas vão buscar água lá no subsolo mesmo. E o que acontece? É uma vegetação em que ao redor dela tem os campos. Ela é semelhante, quem gosta de assistir filmes sobre a África, né? Ela é semelhante à savana africana, onde você vê ali alguns capins, né, ao redor das árvores. É mais ou menos aquele estilo. Aqui de Pimenta em diante, naquela parte arenosa que a gente já viu, sobre solos, ela é uma vegetação de cerrado, né? A região de Pimenta Bueno, Vilhena, Machadinho do Oeste. Aqui na região após Porto Velho, indo para o município de Humaitá, também nós temos a vegetação de cerrado e campos. Então são essas as características da vegetação do estado de Rondônia na parte de savana, cerrado e campos. Então, predominante floresta amazônica, floresta ombrófila densa. A segunda predominante é o cerrado, a savana, os campos, que é em torno de 21%, né, esse tipo de vegetação no estado de Rondônia, tá? E a floresta amazônica, só para nível de conhecimento, em torno de 60% é a vegetação predominante, 60% de floresta amazônica, uns 21% de savana, cerrado e campos. Também nós temos a região mais alagada do estado de Rondônia, é chamada de Vale do Guapó, ou região guaporiana. Essa região guaporiana também pode ser chamada de Pantanal rondoniense. Tá? Por que uma Pantanal? Quando eu falo Pantanal, o que vocês entendem? É uma vegetação alagada. É uma vegetação em que ocorrem inundações nesse período chamado período inverno amazônico. E na região do Vale do Guaporé, né, é uma das regiões que nós temos com maior predominância desse tipo de vegetação, e ela abrange ali os municípios de Costa Marques, Pimenteiras, Cabixi, são municípios que estão dentro do contexto do Vale do Guaporé. Lembrando que o rio Guaporé, ele é um rio que nasce na Serra dos Parecis, no estado do Mato Grosso. Tá, e adentra no estado de Rondônia até as proximidades de Guajará-Mirim, é chamado de Guaporé. Depois ele recebe as águas e vai chamar de rio Mamoré, né? E o Pantanal, tá? Região pantanosa, região do Guaporé, existem algumas áreas, né? Também dentro da floresta equatorial, floresta amazônica, existem algumas áreas inundáveis, né? Quem já ouviu falar das matas do Igapó? Né? O que é uma mata do Igapó, no entendimento de vocês? Quem já viu, ou ouviu, ou foi? Mata do Igapó não é uma região alagada? É uma região alagada em que dá muitos peixes que comem frutas. Como, por exemplo, o tucunaré é um peixe que nós encontramos aqui na região amazônica. Está dentro do Vale do Guaporé, mas também ele vive em áreas inundadas, nas matas do Igapó. É um tipo de vegetação, mata de várzea, que é uma área alagada também. Nós chamamos geralmente de Pantanal dentro da geografia. Então é um tipo de vegetação alagada, justamente por causa do período do inverno amazônico, e é justamente uma vegetação que está em torno de 10% do estado de Rondônia. Tá? A vegetação chamada região do Guaporé, Pantanal, tá? Que
vegetação, uma das vegetações predominantes, ok? Entenderam essa parte de vegetação? Então, essas vegetações, elas são caracterizadas por quê? Ou o que leva elas a surgirem? Primeiro, o clima, né, que eu já citei para vocês. O clima favorece o surgimento das vegetações, como por exemplo florestas. Lembrando que o nosso clima, nós temos duas classificações. Ele pode ser tropical chuvoso ou equatorial, ou tropical quente úmido ou equatorial úmido, né? Lembra que eu falei do clima? Quem lembra do clima? O clima do IBGE, equatorial úmido, clima característico da classificação de Köppen tropical chuvoso, né? Então, por causa dessas características de clima, calor e mais muita chuva, dá esse tipo de vegetação do estado de Rondônia, tá? Vamos lá, continuando. Então, agora eu encerro a parte de aspectos físicos, né? Já falei do clima, da vegetação, do relevo, né? Lembrando que o relevo ele tem duas classificações, a de Jurand-Ross, né? E a classificação padrão, tá? Passei a parte de hidrografia e agora nós vamos ver alguns aspectos relacionados ao chamado zoneamento do estado de Rondônia.